Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. Eu quero ler inicialmente do verso 1 ao verso 10, mas no decorrer da palavra eu vou percorrer todo o capítulo. Daniel, capítulo 6. E diz assim a palavra do Senhor: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Verso 6: E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, ou Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? O tema dessa palavra é: quando a cova se torna testemunho. E a primeira pergunta que eu faço é: será que tem alguém aqui enfrentando alguma cova? Foi lançado numa cova, no teu casamento, na tua família, na tua carreira, na tua empresa, no teu ministério, na tua saúde, seja ela física, emocional, na tua vida financeira. Será que tem alguém que está hoje se sentindo rodeado por leões que ameaçam acabar com algo ou com alguma área da sua vida? Uma outra pergunta: você em algum momento já foi prejudicado só porque era bom, fez as coisas do jeito certo, agiu com justiça, foi excelente e mesmo assim te prejudicaram? Uma outra pergunta: você sabe diferenciar bajulação de elogio? Uma outra pergunta: tem alguma área da tua vida em que o teu ego inflado acabou te levando a tomar decisões que a sabedoria jamais tomaria? E por último, será que você acredita que essa cova em que você foi lançado pode se tornar um dos maiores testemunhos da sua vida? São algumas perguntas que fundamentam essa palavra, que eu creio que pode definir o rumo da vida de muitas pessoas aqui. E vamos começar do começo. Todo mundo conhece a história de Daniel, que foi lançado na cova dos leões e mesmo assim saiu daquela cova com vida.
Mas o que mais importa não é conhecer essa história, mas é entender aquilo que o capítulo 6 do livro de Daniel expressa de forma muito clara, quando nos mostra exatamente o que acontece quando nós decidimos viver uma vida de fidelidade a Deus. Quando nós decidimos viver uma vida de fidelidade a Deus, nós estamos a caminho sim de promessas cumpridas, de cenários alterados, de bênçãos liberadas, mas não é apenas isso que acontece. Nós também enfrentamos desertos, enfrentamos lutas, somos lançados em covas, vivemos desafios significativos, e isso vem para forjar a nossa fé, vem para nos aperfeiçoar, porque Deus tem coisas maiores para liberar, mas esses processos complexos são meios para que nós sejamos tratados, transformados, e o nome dele seja glorificado, e o nome dele seja conhecido. E qual é o pano de fundo dessa história? Daniel não estava em casa, ele havia sido arrancado de Jerusalém, ainda jovem, deportado para a Babilônia, quando o Império Babilônico invadiu Jerusalém e levou cativo o povo de Deus. A Babilônia era a maior potência do mundo conhecido naquela época, um império que foi construído sobre conquista, sobre idolatria, sobre poder absoluto, e tudo que Daniel conhecia havia ficado para trás. A terra, o templo, a família, o idioma, os costumes, tudo ficou para trás. E dentro desse contexto, desde o capítulo 1, a Babilônia agiu para tentar fazer o que o mundo sempre tenta fazer com a gente, tentar mudar a nossa identidade, tentar corromper o nosso caráter, tentar alterar os nossos costumes. Inclusive deram um novo nome a Daniel. Daniel significa Deus é o meu juiz, mas lá na Babilônia o nome dele foi trocado por Beltesazar, que era um nome ligado a uma divindade pagã. Eles tentaram não apenas trocar o nome, mas queriam trocar o Deus a quem Daniel servia, mas não conseguiram. Décadas passaram, impérios mudaram, reis morreram, e Daniel continuou de pé. Mas não apenas sobrevivendo, porque a fé que Deus nos chama a viver não é uma fé de sobrevivência, é uma fé de conquista mesmo no pior cenário. Esse é o tipo de fé que o Senhor nos chama a viver. E Daniel continuou sendo excelente, sendo promovido, sendo reconhecido por reis que nem conheciam a Deus, como alguém completamente diferente de todos ao seu redor. E é exatamente aqui que o capítulo 6 é aberto, porque Daniel não era mais um jovem, ele tinha mais de 80 anos de idade nesse momento, e tinha acumulado décadas de fidelidade a Deus. Curiosamente, na Babilônia o governo era centralizado, mas a Babilônia havia sido dominada pelo Império Medo-Persa, que tinha uma forma de governo descentralizado. Então o rei estabeleceu 120 sátrapas, que eram uma espécie de prefeitos, e 3 supervisores, que eram como governadores, e a responsabilidade deles era garantir a prosperidade daquele império, como representante do rei. Um desses governadores era Daniel. Ele era, mesmo sendo um judeu exilado. E o texto conta que o rei estava prestes a colocar Daniel no mais alto nível do governo do Império Medo-Persa. Ele seria uma autoridade abaixo dele, sobre os governadores, sobre os prefeitos, sobre todo o império. E quando isso aconteceu, é exatamente nesse momento que os inimigos se levantaram. No ponto mais alto da trajetória de Daniel, eles se levantaram, porque é assim que as coisas acontecem, irmão. Quanto mais alto você chega, mais pessoas se levantam para tentar minar o teu sucesso, para tentar puxar o teu tapete. É ou não é verdade, irmãos? Era assim naquela época e não mudou hoje, tentando derrubar aquilo que você construiu. E eles investigaram a vida de Daniel de alto a baixo, de um lado a outro,
fizeram uma CPI completa da vida de Daniel, profunda, todos os detalhes, e o texto diz que eles não encontraram nenhum motivo para acusar Daniel, nenhum motivo. Então eles perceberam que deveriam atacar a fé dele, e quando manipularam o rei para emitir um decreto que, sem saber, levaria Daniel a uma cova de leões, quando isso aconteceu, Daniel foi orar, e ao ser encontrado orando, ele foi levado, jogado numa cova de leões, que foi selada, foi fechada, para que ninguém abrisse. E o texto conta que ele passa uma noite inteira ali, e quando o rei de manhã vai lá, desesperado, preocupado, porque ele gostava de Daniel, mas infelizmente ele foi manipulado. Quando ele chega lá e chama Daniel pelo nome, o texto conta que Daniel responde: ô rei, eu estou aqui. E aí o rei diz: mas como que você está vivo? E Daniel: é simples, o Deus a quem eu orava, com a janela aberta na sala da minha casa, fechou a boca dos leões. E por isso, a minha vida não termina na cova, a minha vida termina num testemunho. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E sabe qual a verdade? Você pode ter chegado aqui numa cova, mas eu te digo que se você permanecer fiel, a tua cova vai se tornar um testemunho, e o nome do Senhor será glorificado, conhecido. Amém? Quem recebe aqui em nome de Jesus? Eu creio nisso, eu realmente creio. E eu sei, querido, que de repente esse diagnóstico chegou sem avisar. Essa traição aconteceu e te pegou de surpresa. Essa reviravolta na tua empresa, na tua carreira, no teu ministério, na tua saúde, na tua vida financeira, de repente surgiu, e você se sente cercado. Mas eu quero te dizer que se você for fiel, essa cova será apenas um meio para que mais um testemunho você possa contar, e assim o nome do Senhor seja glorificado onde você passar. Eu creio nisso. E esse texto nos ensina alguns princípios fundamentais, e eu vou compartilhar. Então nós vamos orar e partiremos para uma semana vitoriosa e poderosa no Senhor, amém? E o primeiro princípio que eu tiro desse texto é: a excelência costuma destacar e incomodar. Olha o que dizem os versos 1 a 4. O rei achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Meus irmãos, o texto conta que Daniel era tão excelente, tinha qualidades tão impressionantes, que o rei decidiu que iria colocá-lo para governar todo o império. Se você for lá no original, não é apenas grandes qualidades que o texto conta que Daniel tinha, mas ele tinha um espírito excelente. Isso quer dizer que não era apenas a performance de Daniel que era excelente, mas o caráter e a autoridade dele também era. Ou seja, o que levou Daniel a ser considerado para o mais alto nível do governo não foi politicagem, não foi bajulação, não foi nepotismo, não foi um network que ele tinha, mas foi um espírito excelente. A excelência de caráter, a excelência no cumprimento das tarefas foi o que destacou Daniel. E isso aqui, meus irmãos, nos ensina algumas coisas. Por exemplo, nos ensina que não é verdade essa ideia de que espiritualidade e excelência não caminham juntos. Essa história de que o crente é um leão excelente, dedicado dentro da igreja, mas fora da igreja ele é negligente, imprudente, preguiçoso.
ele arruma problema ao invés de ser solução. Não é verdade não. Existe gente, não aqui em Vitória, mas lá no Rio de Janeiro, de onde eu vim, que assim, na igreja, ele é excelente, é dedicado, ele adora, ele dá o melhor, mas quando sai da igreja, parece que ele não faz mais nada para Deus, só dentro da igreja que ele faz. E aí no trabalho, ele não é excelente, é preguiçoso, não cumpre as tarefas, chega atrasado, reclama. Ele é alguém que não dá um devido testemunho. Isso não é verdadeiro. Porque Daniel nos ensina que não tem como viver uma espiritualidade dualista, não. Eu não faço coisas para Deus apenas aqui dentro da igreja. Eu faço coisas para Deus todos os dias da minha vida, em qualquer ambiente. Quem é que está entendendo, irmãos? Não pode ter gente que dá glória a Deus no culto e passa vergonha no trabalho. Sim ou não? Não dá para ter gente que ora em línguas na igreja e mete a língua nos outros fora dela, né, irmão? Não tem como. Não tem como separar uma espiritualidade que depende de ambiente. Não pode ser assim. Na verdade, Daniel nos ensina que aquele que serve a Deus tem um espírito excelente. Excelente no caráter, excelente no cumprimento de tarefas. Ou seja, o servo, a serva de Deus são os melhores colaboradores da empresa, são os alunos mais dedicados da escola, da faculdade, são os filhos que mais honram os pais, são os pais que melhor criam os filhos, são os líderes que melhor lideram suas equipes, são os moradores daquele condomínio mais educados, que mais cumprem as regras, são as pessoas com quem os outros mais procuram para fazer negócios, porque são pessoas confiáveis, pessoas que falam e fazem, que prometem e cumprem. Por quê? Porque elas têm um espírito excelente. Não são pessoas que fazem as coisas pela metade, que entregam só um pouquinho do que podem, não, entregam tudo. Afinal, o que Paulo diz em Colossenses 3:23 é assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então o que Paulo está dizendo é: você está na igreja, faça de coração, porque é para o Senhor, não é para o pastor, não é para o teu líder na igreja, não é para aquele teu colega do teu lado. Se você também está fora da igreja, está na empresa, está na escola, está na faculdade, está em casa, onde for, faça como para o Senhor, porque na verdade tudo que nós fazemos ou exalta a Deus ou desonra o nome dele. Quem é que está entendendo aqui, irmãos? Daniel nos ensina isso. Daniel sabia que ele não trabalhava para Nabucodonosor, ou para Ciro, ou para Dário. Ele trabalhava para Deus, e quem trabalha para Deus nunca entrega pela metade, sempre dá o seu melhor. Nós temos que entender que o Espírito Santo não produz apenas momentos espirituais, mas ele também produz mudança de caráter, mudança de comportamento, nos levando a ser pessoas excelentes, que naturalmente se destacam em qualquer ambiente. É por isso que antes de coisas maiores, Deus observa o que nós estamos fazendo nas coisas menores. É por isso que antes de ser um dos maiores reis da história de Israel, Davi era excelente cuidando das ovelhas do pai dele. É por isso que antes de ser governador do Egito, José foi excelente lidando com a traição dos irmãos, foi excelente como escravo no Egito, então se destacou, foi até a casa de Potifar, foi injustiçado e lançado na prisão, foi excelente como administrador da prisão, até que então se tornou um governador do Egito. Sabe por quê? Porque ele deu o melhor dele nas tarefas menores. E a grande verdade é que eu preciso falar sobre isso, porque algumas pessoas chegaram hoje, passam seus dias perguntando: quando será que Deus vai me levar para o próximo nível nessa área da minha vida? Quando vai chegar esse momento que eu tanto sonho? Mas sabe qual a pergunta que nós temos que fazer? É outra: como eu estou me comportando no nível em que Deus já me colocou? Porque muita gente quer algo maior sem conseguir administrar corretamente aquilo que já recebeu de Deus. E a Bíblia diz que é colocado sobre o muito quem é fiel no pouco. Quem nas pequenas tarefas é excelente, se dedica, dá o seu melhor. Não tem como ser diferente.
Quantas pessoas que querem liderar multidões, mas não são excelentes nem liderando um pequeno grupo. Quantas pessoas que querem governar grandes coisas, mas não são excelentes organizando as pequenas. Quantas pessoas que querem reconhecimento público, mas não desenvolvem o caráter no secreto. O próprio Jesus disse: sede fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Provérbios 22, 29 diz: você vê um homem habilidoso no seu trabalho, ele servirá diante de reis. Ainda não serve, mas como está sendo visto com excelência, daqui a pouco estará diante de reis. A grande verdade, irmãos, é que você prova quem você pode ser no futuro, sendo quem você é hoje. Você prova se Deus pode te promover para algo maior, sendo o melhor que você puder, naquilo de menor que você vive. O que eu quero dizer é que ser cotado para governar todo o império foi resultado natural de alguém que cultivava excelência em tudo o que fazia. Eu falo isso, irmãos, porque nós estamos na era do network, ou na era do grito por honra, porque eu quero honra, porque eu quero oportunidade, porque eu quero ser visto, porque eu quero ser lembrado, porque eu quero oportunidade. Mas na verdade, o que nos leva a nos destacarmos dos demais é uma cultura de excelência. Então, meu irmão, você está jogando Campeonato Capixaba ou Copa do Mundo, dê o seu melhor, porque um dia você sai do campeonato regional e você vai jogar no mundo inteiro, mas você tem que fazer a sua parte no lugar que você está. Quem é que está entendendo aqui, irmão? É isso, não se preocupe, Deus está sempre vendo. Mas há uma segunda coisa que eu aprendo nesse texto: a excelência expõe a mediocridade. Eu aprendo isso aqui, por quê? Porque o espírito excelente de Daniel o levou a ser cotado para o mais alto cargo do governo. E isso fez com que os outros prefeitos e governadores invejassem Daniel. Olharam para ele com raiva, com ódio, porque a excelência de Daniel expôs a mediocridade deles. Mostrou que eles não mereciam coisas maiores, não. Ele merecia. Então eles começaram a tentar queimar Daniel. E não é difícil de entender isso. Homens que chegaram àqueles cargos através de conexões, bajulação, através de anos de jogo político, mas de repente estão vendo um exilado judeu sendo cotado para a honraria que eles tanto queriam. Incomodava, porque a excelência expõe a mediocridade. Então sabe o que eles fizeram? Investigaram a vida de Daniel de alto a baixo, todos os detalhes. Nós vamos encontrar um erro nele para descredibilizá-lo diante do rei, mas não encontraram nada, nenhuma mancha. E sabe qual é a verdade, irmãos? Isso continua acontecendo hoje, porque existem pessoas que não suportam ver alguém crescendo, não suportam ver alguém alcançando coisas maiores que elas não estão alcançando, e com isso começam a agir tentando prejudicar quem se destaca, porque a excelência expõe a mediocridade. É a grande verdade. Se você não quiser ser perseguido, criticado, mal interpretado, ameaçado, é só você decidir não fazer nada grande, nada relevante, nada que ninguém fez. É só você não fazer nada que chame atenção, então ninguém vai te incomodar. Mas quando você começa a crescer, quando você começa a prosperar, sempre se levanta alguém para tentar te descredibilizar. Era assim naquela época e é assim hoje também. É uma verdade. Você não vê ninguém medíocre sendo criticado, irmãos. Só quem incomoda é quem cresce, é quem avança, é quem prospera, é quem conquista coisas maiores. É a realidade. As pessoas acabam invejando. Você concorda com isso? Eu tenho certeza. Por isso eu te pergunto: você tem sido excelente ou medíocre? Você pode esperar coisas maiores porque tem dado o seu melhor em coisas menores? Ou você tem sido alguém que olha para os outros crescendo e diz: não merecia, tinha que ser eu? Ah, pastor, eu estou buscando coisas maiores, eu estou me dedicando, mas tem se levantado inveja, perseguição, crítica, ameaça. Ei, meu irmão,
O servo e a serva de Deus não se preocupam com inveja, com crítica, com ameaça, com perseguição, com trabalho, com olho gordo, com mal olhado, seja o que for. Sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Você é guardado por Ele, você é protegido por Ele. E o teu dia vai chegar, se você não desanimar. Quem recebe aqui em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Foque em ser excelente, fuja da mediocridade. E mesmo que a tua excelência incomode, fica tranquilo, tem um Deus que no tempo certo vai te dar tudo aquilo que Ele prometeu. Em segundo lugar, eu aprendo nesse texto que a bajulação é altamente perigosa. Olha o que diz os versos 5 a 9. Vamos ler, por favor. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei assinou o decreto. Meus irmãos, depois de perceberem que mesmo investigando a vida de Daniel nos mínimos detalhes, não conseguiria encontrar nenhum erro, corrupção, incompetência, desvio de caráter, não conseguiriam. Eles entenderam que precisava agir de outra maneira, já que eles não conseguiam atacar o que Daniel fazia de errado, porque não havia nada. Então eles decidiram atacar o que Daniel fazia de certo. Decidiram atacar a fé dele, a vida de oração dele. Eles entenderam que o que levava Daniel a ser tão excelente não era apenas a habilidade humana dele, mas era o espírito excelente que ele tinha. E esse espírito excelente era desenvolvido numa vida de relacionamento com Deus. E como eles sabiam que o rei admirava Daniel e jamais faria mal a ele, então eles criaram um enredo para manipular o rei a emitir um decreto que, sem saber, levaria Daniel à morte na cova dos leões. E sabe qual foi a estratégia? Foi a bajulação. Eles chegaram até o rei e disseram: ó rei, vive eternamente. O Senhor é o maior de todos os reis. Não há ninguém como o Senhor. Maravilhoso, grandioso, perfeito, sábio. O Senhor é o cara. O Senhor é o cara. Meu irmão, toda vez que alguém chegar te colocando mais alto que você de fato está, tome muito cuidado. Tem alguma coisa aí. Ó rei, vive eternamente. Então eles sugeriram algo absurdo. Eles disseram: rei, nós nos juntamos aqui e decidimos te dar a sugestão de um decreto. Durante 30 dias, ninguém poderá adorar ou até mesmo pedir algo a qualquer Deus ou qualquer homem que não seja o Senhor. Oração e petição somente a ti. Ou seja, nós vamos te transformar por 30 dias numa divindade temporária. É isso, essa é a nossa proposta. E meus irmãos, o mais assustador é que o rei aceitou. E sabe por que isso aconteceu? Porque nem sempre as armadilhas da vida chegam através de ataques. Às vezes elas chegam através de elogios. Tem gente que resiste ao ataque, mas não resiste ao elogio. Tem gente que discerne quando está sendo confrontada, mas não percebe quando está sendo manipulada. Quando é um ataque, nós dizemos: o inimigo está furioso, ele se levantou. Mas quando é elogio, nós dizemos: é o Senhor, não, porque eu mereço mesmo. Até que enfim alguém reconheceu quem eu sou e o que eu faço. Oh meu Deus! E nós baixamos a guarda.
A grande verdade é que a crítica pode ferir o emocional, mas o elogio excessivo pode deformar o caráter. E foi isso que aconteceu com o rei. Quantas pessoas perderam o temor de Deus depois que começaram a ser elogiadas e admiradas? Quantas pessoas começaram bem e se perderam porque passaram a dar valor demais aos elogios que recebem e começaram a se achar pessoas boas demais, melhores do que outras pessoas? Quantas pessoas que deixaram de ouvir conselhos simplesmente porque se acostumaram a ouvir apenas aplausos, se sentem acima de outras pessoas, não ouvem mais ninguém e tratam as pessoas com desprezo, com menosprezo? Quantas pessoas? Mas irmãos, ninguém aqui está imune à bajulação. Então nós precisamos entender o que é a bajulação. E a bajulação não é um elogio, porque o elogio é honesto, é proporcional. O elogio é desinteressado. Já a bajulação é estratégica. Há uma estratégia por trás. Ela existe para produzir um resultado por trás de quem a recebe, um resultado específico. Eu elogio aquela pessoa porque eu quero que ela faça algo por mim, porque eu quero que ela de alguma forma libere favor sobre a minha vida. E a diferença entre as duas nem sempre é fácil de enxergar. Por quê? Porque a bajulação boa se parece muito com o elogio verdadeiro. Como assim, pastor? Existem alguns sinais aqui para entender. O primeiro sinal é o exagero. Todo elogio desproporcional carrega uma agenda por trás. Pode ter certeza, irmão. Carrega uma agenda. Quando alguém diz que você é o melhor do mundo, que você está no mais alto nível, que você não erra em nada, que você é sempre sábio, que você toma sempre as melhores decisões, que você merece ainda mais do que você recebeu. Quando alguém exagera, quando alguém te coloca num pedestal alto demais, de acordo com quem você é e faz, desconfie, porque o elogio verdadeiro, ele é específico e é proporcional. Já a bajulação é genérica e é inflada. Ela só quer inflar o nosso ego. O segundo sinal é o momento. Quase sempre, não é sempre, mas quase sempre, a bajulação sempre aparece antes de algum pedido por algo que a pessoa, alvo da bajulação, pode dar. Não é sempre não. Às vezes o interesse vai sendo construído aos poucos. Não vou falar agora não, que vai ficar muito na cara. Mas eu vou ali, eu vou ali bajulando, eu vou elogiando, eu vou trazendo para mim, eu vou ganhando coração. E alguma hora eu revelo de fato quem eu sou e aquilo que eu quero. É a bajulação. Foi o que aconteceu com aqueles conselheiros do rei. Eles não apareceram elogiando no dia qualquer. Na verdade, eles elogiaram no dia em que queriam garantir que Daniel seria impedido de assumir aquele cargo, e somente o rei poderia fazer isso. Meu irmão, minha irmã, quando alguém aumenta repentinamente o nível de elogios, pergunte o que está por trás. Tome muito cuidado. Há um terceiro sinal, é a consistência. A pessoa que te elogia sustenta o mesmo na sua presença e na sua ausência? Ou faz que nem aqueles conselheiros do rei, que na frente dele diziam: ó rei, o Senhor é o cara, elogiavam ele, mas por trás tramavam contra Daniel, manipulando o rei nessa direção? A consistência não havia. O bajulador elogia na frente e destrói por trás. Lá em Provérbios 29:5, Salomão diz: o homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede para os seus passos. Porque a bajulação é uma rede. Quem entra nela não percebe que entrou até estar preso. Ela distorce a visão que nós temos de nós mesmos e nos afastam daqueles que falam a verdade. O que acontece com a pessoa que não sabe lidar com o elogio? Quando alguém vem e fala uma verdade que ela não queria ouvir, ela fala: vou ficar perto dessa pessoa não, que essa pessoa está com inveja. Essa pessoa não reconhece meu valor. Essa pessoa na verdade quer o meu lugar. Essa pessoa na verdade quer me derrubar. Olha o que ela está falando, só porque ela está falando o que aquela pessoa não quer ouvir. Então
ela vai se acostumando com a bajulação. Vou ficar perto de quem me exalta, de quem me idolatra, de quem me elogia, de quem me coloca lá em cima o tempo inteiro. Tome muito cuidado. Tenha ao seu lado pessoas que não falam apenas aquilo que você quer ouvir, mas falem aquilo que você precisa ouvir. Isso é tão importante. Não permita que a bajulação distorça a visão que você tem de si. Tem coisa que eu e você temos que melhorar, e temos que prestar atenção nisso. Entenda uma coisa: aquele rei não percebeu que os homens não estavam honrando, mas estavam usando ele. Porque nem todo mundo que te elogia quer o seu bem. Nem todo mundo que se aproxima quer o seu bem. Nem todo mundo que fala palavras bonitas para você tem intenções sinceras. E a bajulação funciona por quê? Porque ela explora o nosso ego, que quer tanto ser alimentado. No verso 7, eles, inclusive, quando dizem isso, eles dizem com tantos detalhes, que se torna uma proposta que qualquer rei teria dificuldade de recusar, né? Aqui, 30 dias, o Senhor vai ser Deus. Petição só a ti, só a ti. E o rei aceitou, 30 dias. Inclusive, eles acrescentaram uma mentira para embrulhar a bajulação. Eles disseram: olha, nos reunimos com todos do governo e todo mundo concordou. Mentira, Daniel era do governo e ninguém perguntou a ele nada. Mentira. Sempre discorde quando alguém vem trazer uma informação que você não conhece. Sempre discorde, sempre critique a informação. Tome muito cuidado. Mas o rei não verificou, porque o ego inflado não questiona aquilo que quer ouvir. Essa é a verdade. E isso acontece com a mesma frequência hoje. Quanto funcionário que fica elogiando o chefe com exagero só para buscar atenção, mais atenção que os outros têm. Quanto liderado que fica bajulando o líder para tentar lhe ganhar o coração dele e ser oportunizado naquilo que tanto quer. Quanto vendedor que fica elogiando o comprador como se ele fosse o comprador mais inteligente, mas na verdade ele está manipulando e ele está alcançando o coração para no final conseguir aquilo que ele quer. Quanto político, não é todo político não, mas alguns políticos que começam a dizer tudo aquilo que o povo quer ouvir, mas então quando são eleitos revelam a sua verdadeira face, uma face que não tem nada a ver com aquilo que prometeu. É exatamente isso, acontece o tempo inteiro. E aí nós percebemos, irmãos, que o ego inflado nos leva a tomar decisões que a sabedoria nunca tomaria. Foi o que aquele rei fez. Ele assumiu a responsabilidade, ele assinou um decreto que condenava o homem que ele admirava, um homem que ele tinha escolhido para colocar no mais alto nível do governo. E quando ele percebeu, já era tarde demais. Sabe por quê? No Império Medo-Persa, quando uma lei era estabelecida, nem o rei poderia revogá-la. Então ele estava preso. Quando ele soube o que ia acontecer, ele não conseguiu alterar. Foi o que aconteceu. Por isso eu te pergunto: você consegue identificar quem realmente quer o seu bem? Assim como quem está perto de você só porque quer algo de você? Você já tomou alguma decisão sobre a influência da bajulação do seu ego e depois percebeu que fez a maior burrada? Tem alguma área da sua vida onde o ego inflado e inflamado está te levando a decidir por um caminho, mas que hoje, se você buscar sabedoria em Deus, você vai escolher outro caminho? Avalie a sua vida, porque hoje o Senhor quer furar o nosso balão, irmão, para nos proteger de algumas decisões que podem destruir a nossa vida. Amém? Terceiro, eu aprendo nesse texto que quem vence na vida de oração, vence na vida pública. Olha o que diz os versos 10 e 11. E esse aqui é o ápice do texto. Olha o que diz a palavra. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda
a Deus e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Meus irmãos, quando Daniel soube do decreto, que é claro que tinha sido feito para prejudicá-lo, sabe o que ele fez? O texto conta que ele foi até o rei reclamar do decreto. O texto conta que ele foi até aqueles miseráveis, daqueles governadores, daqueles sátrapas, para dizer assim: vocês me traíram, vocês enganaram o rei. Não, irmão, sabe o que ele fez? O mesmo que ele fazia todos os dias. Ele foi para casa, abriu as janelas que davam de frente para Jerusalém, se ajoelhou e orou ao Deus dele. Sabe por quê, irmão? Quando você tem como hábito da sua rotina buscar a Deus, uma ameaça não muda a sua rotina. Você continua fazendo o mesmo. Deus nunca te prometeu que só ia ter alegria, vitória, conquista. Deus nunca enganou ninguém. Ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo e estou em vocês, pode vir deserto, pode vir cova, pode vir ameaça, mas eu estarei com vocês. E na hora que eu quiser, eu opero um livramento. Eu uso tudo para minha glória, para minha honra. Eu não permito que os meus servos terminem de forma que eu não tenha planejado. Nada foge do meu controle. Então Daniel foi orar ao seu Deus, como ele fazia todo dia, 3 vezes ao dia. Ele buscava a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando as ameaças chegam, quando as más notícias chegam, quando as situações saem do seu controle, o que é que você faz? Você corre para a presença de Deus, ou você corre para tentar resolver de outra forma? Você corre para os remédios, você corre para as drogas, você corre para a bebida, você corre para as pessoas, você corre para as suas conexões, você corre para tentar resolver tudo na força do seu braço, ou você entende que é melhor correr antes para Deus, porque enquanto você está na presença, Ele vai fazendo aquilo que você não pode fazer? Como é que você tem sido? E olha o conteúdo da oração de Daniel. O texto conta que ele foi, sabe fazer o quê? Agradecer. Deus, obrigado, porque eu vou para a cova. Deus, obrigado, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, porque se eu estou na tua presença todo dia, e o Senhor permitiu esse decreto, algum propósito o Senhor tem. Algum propósito o Senhor tem com esse diagnóstico, com isso que está acontecendo no meu casamento, com isso que está acontecendo na minha empresa, com isso que está acontecendo no meu ministério, com isso que está acontecendo lá em casa. Algum propósito o Senhor tem. Então, se o Senhor tem propósito, eu não vou perder o meu equilíbrio, eu não vou ficar a noite sem dormir, eu não vou perder a minha paz, eu não vou brigar com as pessoas. Eu vou me render a Ti e vou confiar que o Senhor tem o melhor para mim, que todas as coisas irão cooperar para o meu bem. Eu não vou mudar, eu vou continuar. Sabe qual é a verdade, irmãos? As crises revelam onde a nossa alma aprendeu a descansar. Você tem descansado nas circunstâncias, ou você tem descansado em Deus? Aquele decreto visava atacar a vida de oração de Daniel, a fé dele. Por quê, pastor? Porque eles entenderam que o que levou Daniel a ser alguém excelente foi a fé dele, e a forma que ele tinha para cultivar e desenvolver a fé dele, se relacionar com o Deus dele, era a oração. Então eles decidiram atacar a vida de oração de Daniel. É por isso, meu amado irmão, que você enfrenta tanta guerra para cultivar um estilo de vida de oração. É ou não é verdade? Você está bem, mas você vai orar, vem sono, vem cansaço, vem distração, celular toca, situações acontecem, você começa a receber demandas, tarefas e vai ficando ocupado, porque às vezes, quando o diabo não consegue te levar a pecar, então ele tenta te ocupar, ele tenta te distrair, para que você não cultive a sua comunhão com Deus, que é aquilo que garante a tua vitória sobre Ele. Então ele ataca a vida de oração. Algumas pessoas às vezes dizem assim: pastor, eu estou orando para que quando a guerra chegar eu vença. E eu digo assim: olha aqui, você está certo em orar, mas você não vai orar para quando a guerra chegar você vencer. Você vai entender que a oração é a própria guerra, irmão, porque quando você vence na oração, pode ter certeza que a guerra já foi vencida,
porque a batalha já foi vencida. Se você vence a guerra de ter um estilo de vida de oração, o restante está nas mãos do Senhor. Sabe aquelas batalhas grandiosas do povo de Israel, cercados, e eles oravam a Deus, e Deus falava assim: não precisa fazer mais nada não, vocês já oraram? Eu agora vou só confundir os inimigos. Quantas batalhas Israel venceu sem pegar uma arma? Quantas batalhas? Quantas? Por quê? Porque a batalha é oração. É por isso que é uma batalha ter vida de oração, sim ou não? Você vive um dia bom, e aí você tira até uma foto assim do teu devocional, você coloca assim no Instagram: e aí, já teve tempo com Deus? Aí no outro dia você tem, no outro você tem, mas no outro dia já não deu. Aí na outra semana já não deu. Irmãos, nós somos seres humanos, a batalha é a mesma para todos nós, é o tempo inteiro. E a gente vai tentando se ocupar em resolver as coisas através do dinheiro, das conexões, da inteligência, daquilo que a gente sabe fazer. O diabo vai nos levando para isso, e Deus vai te chamando. E hoje o Senhor está te chamando: ei, vai para o teu quarto, abre a janela que dá de frente para a minha cidade santa, para a minha presença, e me busque em oração. Porque quem vence na vida de oração, vence na vida pública. Quem entendeu isso aqui em nome de Jesus, irmãos? O que nós estamos fazendo, segunda, quarta e sexta, nos cultos da madrugada aqui, 5h30, é isso, irmão. Cultivando uma vida de oração, clamando a Deus, buscando a Deus. E quando nós saímos daqui, já saímos com a certeza de que Deus vai abrindo o caminho, vai liberando o céu sobre a nossa vida, e a vitória vai chegar. Eu creio nisso. E você, irmão? Nós cremos nisso. Uma vida de oração. Sabe qual é a verdade? O inferno não se incomoda tanto pelo fato de você vir à igreja, porque vir à igreja e cultuar a Deus num culto preparado, palavra preparada, louvor preparado, atmosfera preparada, não é muito difícil não, irmão. Mas de segunda a sábado, quando você não está aqui, e no meio do caos desse mundo, você precisa desenvolver o hábito de continuar buscando a Deus, uma espiritualidade que não depende do local de igreja, mas depende apenas do teu desejo de ser um adorador e alguém que busca a Deus. Quando você entende isso, é aí que o diabo se incomoda, porque ele vê, ele não tem só uma vida religiosa de domingo, ele tem um estilo de vida, ele tem intimidade com Deus. Então meu problema não é apenas impedi-lo de ir para a igreja domingo, eu tenho que dar um jeito dele parar de orar. Mas deixa eu falar uma coisa: os planos de Satanás acabaram de ser frustrados agora, irmão. Porque você vai sair daqui com fome, com sede, com desejo, vai buscar a Deus, o nome dele vai ser glorificado, milagres vão acontecer e o propósito dele vai se cumprir. Quantos recebem isso aqui no nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Entenda isso. A grande verdade é que Daniel só viveu isso porque a oração já era um hábito para ele. Ele só fez o que já era rotineiro. A oração para ele não era resposta às circunstâncias, mas era o fundamento, independente delas. Você não vai ter coragem na crise se não tiver disciplina na rotina. Não tem como. E isso confronta a forma como a maioria das pessoas vive hoje, na sua relação com Deus. As pessoas só oram quando a situação se agrava, quando o diagnóstico chega, quando a coisa aperta, quando há uma ameaça, quando a coisa está feia. A oração para algumas pessoas virou um botão de emergência que é pressionado quando a coisa aperta. Mas Daniel não fez isso não. E talvez aqui esteja uma das maiores diferenças entre uma espiritualidade emotiva e a maturidade espiritual. Sabe qual é a diferença? A espiritualidade emotiva busca a Deus apenas quando precisa de socorro, mas a maturidade espiritual desenvolve constância, mesmo quando não existe pressão. Eu te pergunto, hoje você é alguém espiritualmente emocionado ou alguém maduro na sua espiritualidade? Quem é você? Daniel, quando soube da sentença, foi para casa, abriu a janela e orou a Deus. As más notícias não mudaram a rotina dele. A grande verdade é que quem vence na vida de oração, vence na vida pública. Daniel não venceu na cova, irmãos, apenas. Ele venceu primeiro no quarto de oração. A boca dos leões pode ter sido fechada na cova, mas o livramento começou a ser gerado na oração. Eu te pergunto, se depender da tua vida de oração, o que é que você pode esperar nos próximos dias, nos próximos meses e nos próximos anos? O que é que você está gerando em oração?
A oração para você é um recurso de emergência ou é um estilo de vida? Mas eu encerro com um último princípio. E aqui eu termino trazendo uma palavra profética para você. Olha o que diz: Deus transforma covas em testemunhos. Vamos ler do verso 18 em diante. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia! A ele seja a honra, a glória, o poder para sempre. A esse Deus vivo, verdadeiro, poderoso, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que está aqui nesse lugar. Louvado seja o nome dele. Aleluia! Ah, meus irmãos, que ironia! O cara que era chamado de Deus ficou sem dormir a noite inteira, não quis comer, quiseram entretê-lo. Ele disse: eu não estou para brincadeira hoje, não tenho motivo para rir, eu fiz uma besteira, eu fui manipulado, eu fui enganado, eu não sou Deus. E agora, um homem que eu admiro está sendo atacado por leões naquela cova. Uma ironia. Mas aquele que foi chamado de Deus, ao alvorecer, ele sai correndo, e o texto conta que com voz aflita, ele grita dizendo: Daniel, Daniel, será que o seu Deus te livrou dos leões? Pensa comigo, irmãos, o texto diz que a cova estava selada. O selo da autoridade da terra havia decretado o fim da vida de Daniel. Mas quando ele grita, quando ele chama Daniel, sabe o que acontece? Daniel responde, ele diz: ó rei, vive para sempre. Daniel, você está vivo? Tô. Você não sabia, mas Deus decretou um jejum nessa madrugada aqui na cova. Ninguém comeu nada. Eu não comi, o leão não comeram. Estamos jejuando a noite inteira aqui, orando aí pelo teu reino. Eu e os leões aqui, jejum hoje. Sabe por quê, rei? O meu Deus enviou o anjo que fechou a boca dos leões. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele manda tirar o selo, abrem a cova, tiram Daniel de lá. Ele olha para os conselheiros, aqueles que o manipularam, porque aquele que inveja, aquele que quer a nossa derrota, ele vai assistir para ver se a nossa morte realmente aconteceu. Quando eles foram procurando a morte, o que eles encontraram foram o testemunho. Eles chegaram na cova e saíram com o testemunho. Mas o texto conta que o rei ficou com tanta raiva que ele disse:
Pode jogar eles, as mulheres e os filhos. Joga a família inteira. E eles chegaram ali e lançaram aqueles homens, mulheres e crianças na cova. E o texto conta que antes deles chegarem no chão, os leões os atacaram e os despedaçaram. Porque a inveja sempre mata no final, mas a fidelidade sempre nos protege, sempre nos guarda. E foi o que aconteceu. Então o rei chamado de Deus disse: ei, traz o decreto aqui, porque agora eu vou editá-lo. E ele tem que chegar em todos os lugares do reino. E nesse decreto eu vou escrever assim, editando: paz e prosperidade. A partir de hoje, adoração, petição e rendição somente ao Deus de Daniel, porque Ele é o verdadeiro Deus. Foi Ele que criou os céus e a terra, foi Ele que livrou da boca dos leões, é Ele que realiza sinais e maravilhas. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é aquele que domina a história, é a Ele que o império medo-persa se rende nesse dia. É isso que acontece, foi isso que aconteceu. Meus amados irmãos, que relato impressionante. O que eu quero dizer, meu irmão, é que se você é fiel a Deus na cova, fique tranquilo, a cova não é o teu fim. A cova é o meio para um testemunho que vai impactar o mundo, que vai glorificar a Deus. Você não precisa perder a sua alegria e o seu equilíbrio, porque mesmo diante dos leões, o Senhor guarda você. Não é que os leões estavam sem fome e de repente a fome veio, mas que Deus decidiu fechar a boca dos leões. Quando você tem compromisso com Deus, fique tranquilo, porque nem sempre você será impedido de ir à cova, mas Ele entra com você nessa cova. Ele te guarda, Ele te livra, Ele te prospera e Ele torna a tua cova num testemunho para a honra e para a glória dEle. Meus irmãos, Ele não apenas livrou Daniel, mas Ele virou a mesa. Agora o império, que por décadas tentou convencer Daniel a adorar aqueles deuses deles, por causa de uma madrugada numa cova, o império inteiro passou a adorar o verdadeiro Deus. Um rei pagão dizendo: todo mundo tem que adorar a Deus. Ah, meus irmãos, e o verso 28 fecha com uma frase que carrega o peso de toda a trajetória. Ele diz: Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. O que significa isso, pastor? É simples. A Babilônia caiu, Nabucodonosor caiu, Dario vai morrer, Ciro vai morrer, impérios vão passar, mas Daniel e o seu testemunho permanecem de pé para sempre. Sabe por quê? Sabe quem sustenta a história nas suas próprias mãos? É o nosso Deus, irmão. É o Deus de Daniel, que é o meu Deus, é o seu Deus também. Se é o teu Deus, você pode ter paz, você pode descansar, porque Ele está no controle. Ele está no controle. Eu termino dizendo o que Samuel no capítulo 2, verso 30 diz: aos que me honram, eu honrarei, diz o Senhor. Não é uma promessa de que você não passará por covas, é uma promessa de que Deus honra quem o honra até na cova. Aos que me honrarem, eu honrarei. É assim que termina a história daquele que é fiel a Deus. Termina em honra. Tem alguém aqui numa cova? Se você permanecer fiel, você sai dessa cova e ela se torna um testemunho. Fidelidade, fidelidade. O que parecia ser o fim se tornou um testemunho. A grande verdade, meus irmãos, é que o mesmo Deus que livrou Daniel é o Deus que está presente aqui nessa noite. E você hoje precisa fazer uma avaliação na sua vida. Não é se você está ou não na cova, é se Deus está com você nessa cova. E para você saber se Deus está com você nessa cova, você precisa saber se você está com Deus, se você tem uma vida debaixo do governo de Deus. Você percebe que na mesma cova, um foi livrado e outros foram mortos? A diferença não está na cova, não está nos leões, a diferença está no governo. Quem era governado por Deus foi liberto, mas quem estava sob seu autogoverno
sobre o governo das suas vontades, das suas vaidades, das suas preferências, terminou de uma forma bem diferente do que poderia ter terminado. Então hoje, mais do que sair da cova, você precisa sair daqui debaixo de um outro governo, o governo de Deus para a sua vida. Por isso eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Se não foi cômodo para você, faça isso. Feche seus olhos e baixe a sua cabeça. E eu quero convidar todos os presentes a repetir uma oração. Existem pessoas aqui que reconhecem que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Nunca se colocaram debaixo do governo